Olá, você que nos acompanha aqui na 90.5, chegou quinta-feira, 4 da tarde, é hora de colocar a política em dia. E hoje aqui comigo o ex-prefeito de Baixo Guandu e presidente estadual do PCdoB, Neto Barros, que vai falar um pouquinho sobre as movimentações políticas do partido, da federação, né, que faz parte agora dessas eleições. Afinal, faltam menos de 4 meses aí para as eleições, né? Boa tarde, Neto. Seja muito bem-vindo aqui no estúdio da Jovem Pan News Vitória. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan News. Alegria estar aqui, né, participando contigo. Nós vamos falar bastante coisa hoje, hein, Neto? Vamos. Veio preparado, né? Vamos sim. Bom, eu já quero começar com um episódio recente dessa semana, que foi a resolução do partido PCdoB, né, sobre um apoio à possível candidatura à reeleição do governador Casagrande. Ele ainda não admitiu ser candidato, mas, né, o PSB trabalha com essa possibilidade. Mas vocês fazem parte de uma federação que até o momento tem colocado a candidatura do senador Fabiano Contarato. Como que vocês fizeram para chegar a esse entendimento? Olha, Fabiana, a gente faz uma análise da conjuntura, né? A gente que está trabalhando para eleger o Lula no primeiro turno, e para isso a gente quer construir uma frente a mais ampla possível, né? E ampla no sentido de não ser só do nosso campo, né? Não é só do campo progressista. A gente entende que a encruzilhada em que o Brasil se encontra necessita do esforço de todos que são democratas, né? Que são cidadãos que cultuam a liberdade e defendem a Constituição Federal. Então, por isso, uma frente ampla. E a gente precisa de replicar isso aqui também no Espírito Santo, porque, afinal, as forças do atraso que comandam o Brasil também têm a sua influência aqui no Espírito Santo, né? São pessoas que invadem hospitais, são negacionistas, pessoas que representam as pessoas mais endinheiradas da sociedade, mas, acima de tudo, as mais atrasadas também. Então, para a gente não permitir que o atraso vença aqui no Espírito Santo, a gente resolveu... na verdade, nós não decidimos apoiar o governador Renato Casagrande porque nós fazemos parte de uma federação, mas a nossa resolução política da Comissão Política Estadual, ela retrata o momento, o cenário. E qual é o cenário? O cenário é que nós temos um governador bem avaliado, que fez uma excelente atuação no enfrentamento da pandemia e que tem tudo para vencer as eleições, repetindo a frente ampla. E além da importância da manutenção do governo atual, né, mais uma vez, não podendo dar sorte ao azar e não permitindo a ascensão do atraso aqui, a gente precisa de replicar essa federação para poder garantir a vitória do presidente Lula já no primeiro turno. Quem sabe não vai ser o Espírito Santo, o fiel da balança, que vai sacramentar aí essa vitória importantíssima no primeiro turno, no plano nacional também. Mas então, vocês fazem parte de uma federação, né? A federação tem a candidatura colocada, a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato. Antes de vocês chegarem a essa resolução, isso foi conversado com o PT ou não? Esse processo de construção de federação é uma novidade, né? Uhum. A gente está inovando na política nacional. O PCdoB teve forte atuação no Congresso Nacional para aprovação dessa lei. Ela, inclusive, tem a denominação de Haroldo Lima, né? Que é um falecido camarada do PCdoB, que se destacou muito lá no Congresso Nacional, com vários mandatos de deputado federal. Também foi diretor da ANP na descoberta do pré-sal, né? Então, a federação, ela compõe-se, né, de 3 partidos, PV, PCdoB e PT, mas cada partido, cada agremiação dessa que compõe a federação, ela mantém a sua identidade, a sua linha programática, o seu estatuto, né? A federação é uma coalizão de forças buscando a eleição e a atividade parlamentar, ou, quando o caso, no executivo. Mas cada força política tem o seu entendimento. A nota da Comissão Política do PCdoB aqui no Espírito Santo, ela segue no entendimento de que o melhor para o Espírito Santo é a manutenção do governo Casagrande e o fortalecimento de um palanque único aqui no Estado para garantir, mais uma vez eu repito aqui, faço questão, fortalecer a candidatura do Lula para a gente sacramentar a vitória no primeiro turno.
O entendimento, então, que o PCdoB tem é que se tiver a candidatura também do Contarato junto com o Renato Casagrande, há uma possibilidade de dividir votos e levar para um segundo turno e talvez enfraquecer o palanque do Lula, é isso? A gente entende que vai haver uma divisão do eleitorado, né? Afinal são dois candidatos que disputam ali no mesmo campo. Isso vai haver uma fragmentação e pode ocasionar, o que a gente não espera, o fortalecimento da direita aqui no estado. Essa decisão do PCdoB, ela é somada também com a decisão do PV, né? O PV também, desde o início, sempre falou que apoia a candidatura à reeleição do governador Renato Casagrande. Como que é a composição de forças dentro da federação? Por exemplo, qual é o peso? Tanto o PCdoB quanto o PV apoiam o Casagrande, mas o PT talvez esteja ali dividido ou queira manter a candidatura própria. Como que vocês vão chegar no consenso? A federação, até pela correlação de forças, ela tem o protagonismo do PT, né? Em todos os níveis aí, da federação, no plano nacional e também nos estados. Mas como a gente ainda está no início da formação, né? A federação já foi protocolizada no TSE, foi a primeira, e já foi deferida, quer dizer, já existe, mas ela ainda tem uma comissão provisória. É claro que essa decisão, portanto, aqui no estado e nos outros estados, ela vai partir no plano nacional. Então a federação ela vai fazer os encaminhamentos para os estados para fazer essa definição. A nossa posição é de que o momento não é de mudança, o momento é de manutenção do governo estadual, pelas razões aqui já expostas. Então, não vai nem haver uma reunião aqui no estado para essa definição. A gente está conversando, cada força tem dialogado com outras forças, inclusive com o governador, individualmente, né? Nós fizemos uma reunião com o PSB, a federação e o PSB. A gente já marcou um grande evento pró-Lula aqui no Espírito Santo, para a gente somar não só PSB e federação, mas também outros partidos aí que vão compor essa frente nacional, como PSOL, Rede, Solidariedade, né? Mas essa decisão, como é uma questão de governo de estado, isso está na mesa das discussões nacionais, né? Vale lembrar que o próprio Renato Casagrande, em 2010, ele se beneficiou disso, né? Quando houve o acordo do PT com o PSB e decidiu-se naquela época em não ter a candidatura do Ciro Gomes, o PSB cobrou a fatura e aqui no estado o então governador Paulo Artung foi obrigado, né, assim, a apoiar o Renato Casagrande, que virou o governador. Então isso não é de hoje, é de muito tempo e faz parte do jogo político, né? Você disse que estão marcando um evento pró-Lula. Para quando? E o PSB confirmou a presença nesse evento? Inclusive foi por sugestão do PSB a gente fazer esse grande ato. Está marcado para o dia 25 de junho, mas ainda não foi definida essa data. É só uma pré-agenda para a gente trabalhar o estado todo para conseguir fazer um grande ato de apoiamento ao Lula aqui. Então, o senhor disse que as decisões vêm realmente do campo nacional, né? Mas aqui parece que há uma certa resistência em abrir, dentro da federação, dentro do PT, em abrir mão, a possibilidade de abrir mão da candidatura do Contarato. Você sente essa resistência também? Eu acho que não. Desde o início, né, o Contarato, quando conversou com o PT, ele conversou com o PCdoB também, conversou com vários partidos, porque ele é um grande nome, tem se destacado no Congresso Nacional, né, uma atuação bastante aguerrida lá em defesa do meio ambiente, dos direitos e garantias fundamentais, enfim, é um senador que já mostrou a que veio e tem desempenhado um brilhante papel. Mas no processo de filiação dele, ele mesmo já deixou claro que ele não ia fazer uma campanha aventureira, né? Ele seria o candidato de um movimento político, de um processo político. E que se fosse necessário a retirada da candidatura, ele entenderia. Então isso está colocado desde o início. Seria muito complicado você entrar numa disputa onde o governador do estado goza de uma popularidade muito grande, ele é o mais conhecido dos políticos da atualidade, já foi candidato
Já foi deputado estadual, já foi vice-governador, já foi deputado federal, já foi senador, está no segundo mandato de governador. Então não tem nenhum capixaba que não conheça o Renato Casagrande. E como ele está no governo, tem feito um governo com boa aprovação popular, tem se destacado em muitas áreas, ele é o favorito. Então como você consegue colocar uma outra candidatura competitiva do nosso campo, sem haver divisão? Então é uma coisa bastante lógica, né? O momento agora que a gente percebe, a gente entende, é que a gente deve manter o governo do Casagrande. Neto, em abril, logo quando foi formada a federação, eu lembro que eu conversei contigo, você estava um pouco reticente com relação ao apoio à Casagrande também, né? Na época você até falou que o PCdoB não fazia parte do governo, embora tenha o secretário Nézio, você me disse que era uma escolha pessoal do governador e não era uma escolha partidária, mas hoje você já disse que o PCdoB faz parte, que o PCdoB está mais próximo do governador. O que mudou de lá para cá? Assim? Nada. A gente fez parte da coligação que elegeu o Casagrande em 2018, né? Naquela ocasião, o PCdoB era presidido aqui no estado pelo ex-deputado Givaldo Vieira. E a indicação do partido para compor o secretariado estadual foi do Givaldo. O Nézio é um grande quadro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, mas ele veio para o governo por uma cota pessoal do governador. Não foi uma indicação do partido, embora seja um grande quadro, fez um excelente trabalho e tem todo o nosso respeito e a nossa amizade. Então não mudou nada. O que acontece é que agora as coisas vão se afunilando, né? O processo eleitoral está batendo as portas aí, só faltam 4 meses, e nós temos que partir para a definição. O cenário que se apresenta é esse. Nós temos um governo bem avaliado, nós não podemos dar sorte ao azar de permitir o avanço da direita aqui no Espírito Santo, né? Que tem a sua força, né? Tem a maioria da Assembleia, essa turma está aí, né? Faz aquela política da violência, né? Não tem apego a nenhuma legislação, o que vale é a lei, para eles é a lei do mais forte. Então, para a gente não teria cabimento uma segunda candidatura do mesmo campo. E como nós estamos percebendo que há a grande possibilidade da eleição do Lula no primeiro turno, é o que as pesquisas apontam, então nada melhor do que a gente fazer aqui a consolidação do nosso campo para a gente conseguir vencer, e, se possível, o primeiro turno, Lula e Casagrande. Nas conversas que vocês já tiveram com o governador, em algum momento ele falou que o palanque dele vai ser o palanque do Lula, ou exclusivo do Lula, que ele vai pedir votos, que ele vai apoiar publicamente? Olha, no primeiro momento, ele disse que seria um eleitor do Lula. Isso ele não esconde de ninguém, né? A única vez em que ele não apoiou o PT para presidente da República foi em 2018. Na ocasião foi o Haddad, o candidato, né? A Manuela do PCdoB era vice, e o governador apoiou o Ciro. Mas no segundo turno ele votou no Haddad. Então o que ele disse pra gente? Ele não seria, isso tem mais de um mês, muita coisa já mudou. Ele não seria um militante da candidatura do Lula, mas seria um eleitor no primeiro turno, e no segundo turno aí sim ele faria a campanha. Mas de lá para cá mudou muita coisa, o presidente tem crescido bastante nas pesquisas, tem se consolidado, né? Nos recortes aí das pesquisas que foram feitas desde o ano passado, a chance é muito clara de eleição no primeiro turno. E o que a gente percebe? Nos estados onde o candidato a governador cola a imagem com a candidatura do Lula, vence a eleição, né? A exceção do Rio de Janeiro, que é um empate. Mas, por exemplo, em Minas Gerais, quando você tem o Calil na oposição, disputando com o Zema, e o Calil sem o apoio do Lula, ele tem um tamanho que quando é acrescida a candidatura dele, né, acrescentado a figura do Lula, ele ganha a eleição. Então, tenho certeza que o Casagrande aqui também já fez os cálculos, já percebeu que o melhor é um palanque único aqui para o Lula, para garantir a eleição dele, né, a reeleição, e a vitória do presidente. O que acontece, Fabiano, é que a gente tem que entender o jogo político como ele é, e não como a gente quer. Qual é o leque de alianças que o governador fez e qual é o time que compõe o governo do estado? Ali tem gente do PSB, né, que é do campo progressista,
Mas tem outros partidos ali que não fazem parte desse campo. Tem gente ali que é de centro, que é até de direita, e que tem importância no governo dele. Então, na verdade, ele tem que tatear e perceber qual é o melhor caminho. O que é mais importante para o Casagrande nesse momento? A reeleição. Então é preciso fazer aquilo que facilite, né, o processo para que ele consiga vencer a eleição e depois governar bem. Porque ele já tem passado muito sufoco aí no plano nacional, porque o governador é declaradamente um ser... um beócio, né? Ele é um ser inadequado, ele é um cara atrasado, ele não dialoga, ele... O senhor diz o governador ou o presidente? Sim. Ele é um ser vil, né? Uma pessoa estranha à democracia. Então, não tem como um governador conseguir fazer mais avanços também com um presidente de péssima qualidade como nós temos. Então, ele precisa de um presidente lá que seja mais voltado aos interesses nacionais e dialogue com os estados, né? Sem essa cretinice do presidente que já foi até o limite, né? Mas o governador ter aqui um palanque com aliados que tem vários presidenciáveis, a possibilidade dele ter um palanque neutro, isso incomoda o PCdoB? Porque, como você mesmo disse, ele tem ali vários partidos que estão com ele, partidos que apoiam Bolsonaro, partidos que apoiam Ciro, partidos que apoiam Simone Tebet, enfim. E isso é um impedimento para o PCdoB ou já está pacificada essa questão? Pode haver um palanque neutro ou para mais do que um presidenciável? Olha, Fabiana, o que acontece no processo eleitoral aqui no estado é que nós entendemos que o Renato faz um bom governo, mas a gente precisa melhorá-lo, né? Talvez essa necessidade que ele teve com o antipetismo muito em alta em 2018, né, que sequer teve coligação com o PT aqui, esse mundo já não é o mesmo mais, o processo mudou, né, o cenário é outro. Então, ele precisa de dar um novo rumo no governo dele, né, a nosso ver também voltado para as questões sociais. Porque quando a gente fala na questão nacional, o Brasil tem milhões de desempregados, né? A fome bateu a porta aí de mais de 33 milhões de pessoas e quase 60% de brasileiros têm insegurança alimentar. Mas quando a gente olha aqui para o estado, a gente olha os números e nos assusta também. Por exemplo, 6% dos capixabas passam fome diariamente. Isso dá mais de 300 mil pessoas, né? O desemprego aqui, ele ultrapassa a casa de 200 mil pessoas. É uma realidade muito dura. Então a gente precisa fazer um combate à miséria, um combate à fome, fazer um governo mais includente, né, de uma ponta. Isso tem que ser urgente e tem que fazer parte do programa de governo que nós queremos construir, né? Nós não vamos apoiar também nenhum candidato sem a garantia de serem colocadas as nossas ideias, se não todas, mas parte delas, no programa de governo. Da outra ponta, além da inclusão, seria transformar o Espírito Santo no estado produtor de tecnologia e conhecimento. A gente tem uma balança comercial importante, somos um dos estados mais exportadores do Brasil, mas quando a gente olha ali o que a gente está exportando, a gente exporta commodities, né? Então, ferro, minério, café, mamão papaya, granito. Nós temos que copiar o que deu certo no mundo todo, para gerar desenvolvimento, produção de riqueza, para conseguir melhorar o serviço público, os investimentos necessários. Nós temos que aprender a investir em ciência, tecnologia e inovação e exportar daqui produtos com alta tecnologia, valor agregado e, acima de tudo, conhecimento. Esse é o Espírito Santo que nós queremos, um Espírito Santo includente, né, que traga as pessoas que estão passando necessidade e convivam em harmonia na sociedade, com emprego, com lazer, com serviço de qualidade, mas também um Estado que consiga ser farol aqui no Brasil e consiga exportar tecnologia e conhecimento. Esse é o governo que nós queremos e é essa mentalidade que nós queremos que o governador incorpore no seu programa de governo para o novo mandato. E tem uma coisa também muito importante. A definição do nome do vice-governador é de fundamental importância, porque esse segundo mandato ele vai representar muitas novidades, por exemplo. E em 2026, qual vai ser o cenário? O governador fica no mandato até o final ou ele vai sair para tentar um outro cargo, talvez o cargo de senador? E aí, olha a importância do nome a ser escolhido como vice-governador.
Tem também o nome do Senado. Quem vai ser a senadora ou o senador que nós iremos apoiar? Quem serão os suplentes? Então, tudo isso está na mesa. A análise da Comissão Política do PCdoB no Espírito Santo é de que o cenário é para a manutenção do governo Casagrande, para a reeleição do Casagrande. Mas a gente quer interferir e quer fazer um governo muito melhor do que o que está agora encerrando no final do ano. Vocês querem participar da escolha da composição da chapa majoritária, no caso, né? A gente quer participar de todo o processo. Escolha dos nomes a vice, Senado, suplente de Senado. Mas, fundamentalmente, qual é o plano, qual é o programa de governo? O que vai ser implementado aqui nos próximos 4 anos? Isso nos interessa muito. E voltando aqui para a questão do nome para a chapa majoritária, vocês já têm nomes a indicar ou a apoiar? Não, nós não estamos falando de nomes. A gente não está colocando a faca no pescoço de ninguém para indicar nomes. Nós estamos querendo fazer o jogo da boa política, a política de alto nível, que é a discussão de ideias e principalmente a discussão de uma excelente plataforma de campanha para que a gente consiga fazer um governo mais acertado aí para frente. Você tem acompanhado que essa indicação do nome do Senado na chapa do governador está bastante acirrada, né? Tem alguns partidos ali que disputam essa vaga. Tem ali o PP, que já disse que tem interesse, o MDB, que é a vaga da senadora Rose de Freitas, o Podemos também já colocou um nome, o Avante, o PSDB também gostaria de indicar. Você acha que vai ser complicada essa definição? Porque acaba que é uma saia justa para o governador, porque ele tem ali vários partidos aliados que querem ter esse protagonismo, mas também para vocês também é complicado, porque vai ficar difícil vocês apoiarem também um nome que não seja do mesmo campo de vocês, imaginam, né? Muito difícil. O que a gente vê na política é que existe um enfraquecimento dela pela ausência de participantes, né? Não é no Brasil, é no mundo todo. Esse estranhamento da população em relação à política, isso faz com que pouca gente boa participe da política, né? Você vê muito aventureiro, muita gente que só pensa no interesse próprio, transforma a política numa atividade empresarial, em vez de ser um instrumento de transformação social, um instrumento de modificação. Então, nós temos aqui no Espírito Santo uma ausência de nomes muito grande, né? Para compor, por exemplo, aí essa chapa do Senado. A gente vê aí alguns nomes que a gente até estranha, né? De tão baixa qualidade. A gente tem lá o Contarato, está fazendo um mandato diferenciado, um mandato respeitável. Nós tivemos a senadora Rose, que é uma senadora municipalista, né? Mas por uma série de razões, inclusive de saúde, não fez um mandato à altura do que a gente esperava, né? Tem lá o Marcos Duval, que se elegeu na onda do bolsonarismo e faz a representação política da direita, quer dizer, para nós não acrescenta nada, pelo contrário, acho que atrapalha muito. Acho que a gente precisava de discutir melhor a política aqui no Espírito Santo, porque principalmente esse cargo de senador, né, que é uma vaga só, a gente deveria discutir melhor isso aí para apresentar um nome que, independentemente se ele vai representar algum espectro político, que ele seja realmente um representante do nosso Estado no Congresso Nacional, que ele nos respeite e que ele nos orgulhe. Acho que essa que é a missão do próximo senador que a gente vai eleger aqui. Mas como nós temos essa ausência de nomes, isso é uma coisa que é sentida por todos, nós vamos ter que tentar construir essa candidatura ali para frente. Talvez pela ausência de nome a gente consiga fazer uma proposta de mandato, né? E aí, se o Espírito Santo todo se desincumbisse de assumir para si essa proposta, aí o eleito faria o dever de casa lá e nos representaria. Mas tem muita água para rolar ainda, né? A gente vê que alguns nomes colocados aí nos envergonhariam, em vez de nos representar. Então nós temos que levantar a cabeça e dialogar com as forças políticas, com a sociedade, e conseguir construir um nome de consenso aí, porque está difícil. Quais os nomes que envergonhariam? Não queria citar nomes assim, para não ficar com essa fama de que atacando as pessoas e tal, porque acho que não é um bom debate, né? Acho que o debate melhor seria o debate das ideias. Mas um nome que nos represente. Por exemplo, se tem algum político que quer ser senador,
mas já passou pelo mandato, seja qualquer mandato de vereador, de prefeito, de deputado estadual, federal, qualquer que seja, ele tem que ter dados positivos, né? Concretude. Se ele não conseguir desempenhar uma boa função no cargo que ele já ocupou, é certo que ele não vai fazer isso num dos cargos que é o mais importante da República, né? Só são 81 senadores, o mandato é de 8 anos, representa o interesse do Estado, quer dizer, é um cargo de fundamental importância e nós não podemos titubear. Temos que eleger um nome de excelente qualidade. Hoje as pesquisas mostram que há 2 candidatos ao Senado do campo conservador que estão ali na frente das pesquisas. O senhor acha que é possível, com esses nomes que estão apresentados hoje, reverter essa tendência para o lado progressista? Ou... Acho que não, acho que são péssimos nomes. E caso o governador opte por apoiar uma candidatura ao Senado de direita, qual que vai ser o posicionamento de vocês? A gente vai fazer o enfrentamento, seja ele qual for. A gente precisa de fazer a política mais bem feita aqui no Espírito Santo. Não adianta você querer, às vezes, apoiar alguém que está bem nas pesquisas, né? Não existe voto útil para quem faz política, né? Então, nós estamos acenando para o governador, né? A resolução traz esse entendimento, nós estamos acenando para ele, em nome do partido. A federação vai fazer o mesmo, porque nós vamos dialogar. Então, esse aceno é para o governador também refletir o seu rumo, né? Se ele vai abrir mão de algum apoio ou não, isso aí depende dele. Nós vamos fazer o nosso trabalho, que é jogar no nosso campo para construir um Espírito Santo mais democrático, mais inclusivo, mais desenvolvido, né? Porque o que nós temos hoje no Brasil é o atraso. Bom, você que nos acompanha aqui na 90.5, nós estamos falando com Neto Barros, presidente do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que é rapidinho. Estamos de volta aqui no De Olho no Poder, o seu programa para colocar a política em dia. Hoje nós estamos falando com o presidente do PCdoB, capixaba, Neto Barros, que já falou aí um pouquinho das articulações do partido, da federação. O partido hoje faz parte de uma federação junto com o PT e PV. Tem aí algumas coisas ainda para serem definidas nas eleições, conciliar outras com o governo, enfim. Bom, Neto, eu queria falar um pouquinho sobre o PCdoB, o seu partido, que é um partido centenário, né, o mais antigo aí do país, de cunho bastante ideológico, com presença marcante em diversos períodos da nossa história. E aí minha pergunta é a seguinte: por que o partido com essa característica resolveu formar essa federação com o PT? Não corre o risco assim de perder um pouco da identidade, de ser engolido, ser levado a reboque por uma legenda que é maior, no caso? Fabiana, a gente tem uma história riquíssima, né? Não é qualquer partido que chega ao seu centenário, né? Mas como a gente vive numa sociedade eminentemente, né, capitalista, e que, além disso, é uma sociedade muito atrasada, que ainda tem aí as configurações de toda a nossa história escravista, né? Machista. E, portanto, é muito difícil você ter uma vida tranquila, né, diante dessa realidade. Nós conseguimos chegar aos 100 anos com muita luta, com muito esforço, né, com milhares aí de camaradas aguerridos que ao longo da história construíram a nossa sigla. Diante do cenário eleitoral, a gente hoje conta com 7 deputados federais, né? Já tivemos a participação do PCdoB no Senado da República, né? A gente tem uma atuação muito destacada no parlamento, né? A bancada do PCdoB, apesar de pequena, é uma das que mais aparecem no melhor sentido da palavra, né? As maiores cabeças do Congresso, enfim. A gente sempre tem se destacado muito no parlamento e também nos governos municipais, né? Vamos lembrar o que o Flávio Dino fez lá no Maranhão e ainda está fazendo. Hoje ele está no PSB, mas ele foi deputado federal, pelo PCdoB, ele foi governador do Maranhão, quer dizer, derrotando a família Sarney, né? E fez um excelente mandato. Assim, paga o melhor salário para a Polícia Militar do Brasil, o melhor salário para professor do país. Como o estado do Maranhão foi governado muitos anos pela família Sarney, é muito atrasado, porque a direita faz assim, né?
Empobrece para viver do sofrimento das pessoas e comprando voto barato. Então Flávio Dino fez uma revolução lá. Modéstia à parte, em Baixo Guandu. A gente governou por 8 anos, nós melhoramos todos os dados socioeconômicos da cidade, dobramos a arrecadação, abrimos as portas do município para o mundo através do esporte e do turismo internacional com parapente, quase que dobramos o número de estabelecimentos comerciais, né? Começamos a industrialização da cidade, quer dizer, mudamos a realidade. Ficamos mais de um ano, aliás, 400 e poucos dias sem um único homicídio, que é uma história, porque é uma cidade que sempre foi muito violenta e tal. Então a gente, quando está no governo, seja no legislativo ou no executivo, a gente mostra trabalho. E aí a sua pergunta, por que fazer uma federação? Porque nós temos uma legislação eleitoral no Brasil que ela é elitista, né? Ela visa cada dia mais diminuir o número de partidos, que para o eleitor desavisado pode parecer uma coisa boa, mas você acaba perdendo representação. E como nós não somos um partido de aluguel, nós temos história, né? E temos muitas contribuições já comprovadas aí no nosso país, a gente tinha que buscar sobrevivência. E a criação da federação foi uma atuação destacada do PCdoB também, como eu falei no início. Uhum. E essa inovação na legislação, ela não é uma novidade só aqui no Brasil. Aliás, é uma novidade no Brasil, mas ela já é utilizada no mundo. Por exemplo, se você vai para a Alemanha, para outros países desenvolvidos, já existe a figura da federação há muito tempo. Então, a gente acredita que daqui para frente, mais federações vão ser criadas e as que já existem, elas vão ser ampliadas. E aí nós vamos ter uma luta política com menos siglas, né? Com menos legendas ali disputando nos parlamentos. Acho que foi uma inovação e para nós foi uma questão também de sobrevivência. Foi uma decisão pragmática. Para a gente conseguir vencer a cláusula de barreira, para poder avançar. O futuro vai dizer, né, se foi acertado ou não, mas eu acho que era a única opção para o momento. Você disse da quantidade de partidos. Na sua opinião, não há muitos partidos, mais de 33 partidos no país? Acho que há muitos. A gente tem as legendas que são de aluguéis, né? Porque os partidos recebem dinheiro público, então tem gente que faz um partido para poder chamar de seu, e aí o nome já diz, né? É de aluguel mesmo. Nas eleições municipais vendem para algum candidato que quer somar lá para fazer tempo de TV, rádio, para aumentar a coligação. Isso acontece também no plano estadual e até no plano nacional. À exceção de alguns, que são realmente sérios e são programáticos, né? Como é o PCdoB. Mas a legislação ela é muito excludente, né? Ela visa mesmo elitizar a política e transformar em alguns... Por exemplo, os Estados Unidos é um bom exemplo disso. Lá você tem vários partidos, né? Você tem o Partido Comunista, você tem o Partido Verde, você tem vários partidos, mas são 2 partidos sobressaem, e muita gente até acha que lá só tem 2, que são os democratas e republicanos, né? Não é essa a realidade. A realidade lá é de algumas legendas, mas que como a elite do país se divide em basicamente 2 forças, ficam trocando figurinha ali e fazendo o jogo deles. Neto, o PCdoB aqui no estado, ele não tem tido um bom desempenho aí ao longo nos últimos anos, né? Você citou a questão que vocês ficaram 8 anos à frente da prefeitura de Baixo Guandu, mas aí o partido não elegeu um sucessor, né? Teve o Givaldo Vieira também, que deixou o partido, que era aí um deputado federal. Depois ele veio ser diretor do Detran, mas deixou o partido, foi para o PSB. A que você acredita esse baixo desempenho do partido, tanto nas urnas quanto também na política local? Veja bem, nós temos um país que tem uma elite atrasada e perversa. E ao longo do tempo, na nossa construção, eles foram fazendo com que as pessoas acreditassem em certos simbolismos que, ao fim e ao cabo, só representavam a ascensão ou a manutenção deles no poder, entendeu? Então, por exemplo, com a ditadura militar de 64, né, um golpe, ele se deu com o apoio da igreja e dos mais endinheirados do Brasil. Contra quem? Contra ninguém. O interesse deles era meter a mão no dinheiro público, se venderam para os Estados Unidos, né, a Operação Condor é documentada, ninguém tem dúvida disso.
Então eles espalharam na sociedade muitas mentiras, e muitas delas se perpetuam até hoje. Assim como é muito forte o racismo, o machismo, também ainda é muito forte o anticomunismo. Porque se as pessoas que comandam o Brasil desde sempre, né, com muito pouca exceção de alternância de poder, permitissem que a população se unisse, debatesse aquilo que é importante de verdade, e não essa perfumaria que colocam por aí, esses falsos símbolos, a gente teria um país muito mais desenvolvido e muito mais justo socialmente. Então, nesse cenário que o PCdoB se coloca, a gente tem muitas barreiras pela frente. Porque a gente tem um governo que majoritariamente é de direita. E quem é que ocupa os cargos, os grandes cargos aí de Ministério Público, do Judiciário, os concursados dos 3 poderes, do Legislativo, do Executivo também? Quem é essa turma? São pessoas que são de famílias ricas, entendeu? Que repetem aquilo que aprenderam desde criança, que já vem passado aí de geração em geração, e isso vem de encontro aos nossos interesses. Então, se as pessoas que comandam o país permitissem, lógico que não vão permitir, porque isso é a luta de classes, né? O interesse deles é que está em primeiro lugar, aquela coisa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, é muito difícil uma legenda comunista, né, com ideais socialistas, conseguir sobressair. Nós temos aqui devagarzinho, né, como formiguinha, conversando, ampliando, mostrando o serviço na Câmara de Vereador, a gente faz isso muito bem, nas prefeituras, no Congresso Nacional, nas assembleias, nos governos do Estado, até a gente conseguir mostrar para as pessoas que muitas vezes aquilo que elas não gostam é justamente aquilo que para elas seria necessário para poder vencer, crescer, melhorar a vida e desenvolver o nosso país. Você acha que esse anticomunismo ficou pior ainda com a eleição de Bolsonaro, porque ele usa o termo comunista como xingamento, né? Acho que melhorou, Fabiana. Por quê? Porque hoje você não tem mais aquela coisa de muitos políticos, é muito fácil ser político de direita no Brasil, né? Muito fácil. Quando você vai disputar uma eleição, aquele cara que é o amador, o principiante ali, ele geralmente escolhe uma legenda de direita ou de centro. De centro, então, maravilha, né? Porque não é nada, é nem. E aí vai enganando as pessoas. Como o Bolsonaro, ele resolveu nomear todo mundo que é oposição a ele de comunista, então para nós agora ficou uma coisa bacana, porque o que é o comunismo? Vamos discutir, vamos aprender o que é isso, como é que funciona em outros países. Por exemplo, a China é comunista, né? Quando eles vão elogiar a China, eles dizem que a China a China é capitalista, não é mais socialista. Será que é isso mesmo? Vamos estudar, vamos ver qual é o processo de desenvolvimento daquele país, o que eles estão fazendo de bom, o que eles estão acertando, por que estão acertando e crescendo tanto. Talvez aí nós consigamos replicar algumas coisas aqui. Então, eu acho que ficou melhor. Porque agora nós não precisamos nós não, né? Assim, ninguém precisa de ficar, às vezes, fingindo ser alguém que não é, por conta do que as pessoas vão achar. Mas um ponto fundamental também nisso é que está embutido nessa questão do anticomunismo os falsos símbolos, as falsas contradições, né? Por exemplo, a questão religiosa, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o fiel, aquela pessoa lá de classe baixa, classe média, o trabalhador que é religioso, ele é enganado por lideranças religiosas, né? Que são poderosas, têm muita grana, e que querem eleger sempre os representantes deles. Então, muitas vezes, o eleitor desavisado vota com esse sentimento de anticomunismo, né? Mais uma vez, com esses falsos símbolos, e elege um representante que, na verdade, não vai lhe representar, vai representar alguém da elite. É o que tem se perpetuado aqui. Vamos fazer uma pesquisa? Quando foi que a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, teve uma maioria de esquerda? Nunca. Sempre foi de direita. E é por isso que o país está como está. Atrasado, excludente, com esse batalhão de gente aí na rua passando fome. Neto, o que é ser comunista no ano de 2022? Ser comunista é, acima de tudo, buscar construir um país mais justo socialmente e mais desenvolvido. E para isso a gente tem que lançar mãos da ciência, né?
Você sabe que na China, até o processo legislativo, seja ele nos municípios, nas províncias ou no plano nacional, os projetos de lei são embasados na ciência. Aqui no Brasil, por exemplo, não é assim, né? Às vezes acontece um fato importante, isso sai na imprensa no final de semana, na segunda-feira ou na terça-feira tem algum parlamentar apresentando um projeto de lei milagroso para tentar resolver aquela situação. Então, se não tem ciência no negócio, se você não tem conhecimento com base em evidências, você não consegue prosperar. Então, ser comunista, acima de tudo, é isso. Buscar construir um mundo mais justo, né? Social e economicamente, ambientalmente também, e um mundo onde a gente consiga construir as coisas através da ciência. Sem crendice, sem superstições, mas voltado para o mundo da realidade. Uhum. Recentemente teve um debate interno no partido, né, Neto, sobre a questão de se mantém ou não o mesmo nome, os mesmos símbolos, né, que é a foice e o martelo. Em que pé que está essa discussão? Porque eu vi que teve um festival que você sempre faz, o Festival Vermelho, e o símbolo foi uma florzinha, uma margarida, né? Esse pode ser o novo símbolo do partido? Não, essa discussão ela vem, quando ela surge, geralmente ela surge quando está aflorado esse sentimento de anticomunismo, né? Uhum. Porque isso graça no meio da população, a população fica... essa nuvem, né, essa neblina faz com que as pessoas turvem a visão, e aí existem aquelas pessoas que querem buscar o caminho mais fácil. Em vez de discutir, de aprofundar, de abrir os olhos das pessoas, tentam buscar o caminho mais fácil para tentar evitar resistências, né? Então esse processo ele teve pouca importância no seio partidário, né? Há quem defendia isso, mas a grande maioria superou, porque acho que não é por aí. Nós temos história, né? Quando você tem uma família, você quer que a família seja duradoura ou ela seja temporária. Quando você monta uma empresa, você quer que ela seja uma empresa duradoura, uhum, ou uma empresa que, como a maioria das empresas do Brasil, fecha aí com 2, 3 anos de existência. Então é uma discussão superada? Superada. Nós temos um partido centenário que tem muita contribuição para a história política nacional. Nosso símbolo é a foice e o martelo, que representam os trabalhadores do campo e da cidade. Nada mais simbólico do que isso, né? Uhum. Então essa discussão foi superada, ela sequer fez parte de alguma pauta para apreciação. Tá. E como que o partido vem para essas eleições? Você vai disputar? Eu sou pré-candidato a deputado estadual. Uhum. A gente tem a Geisa, né, que até pouco tempo ela era presidente do Sindicato de Saúde do Espírito Santo. E nós temos também mais 7 candidatos a deputado, pré-candidatos, né, a deputado estadual. Nessa federação, a gente vai estar com 9, então? Cerca de 9 nomes, né, entre federal e estaduais disputando. A 9 ao todo, tanto federal 8 quanto estadual. Pré-candidato estadual e uma para federal. Uhum. Até agora, né? O prazo ainda é em julho, né? As convenções. Uhum. E você pretende voltar algum dia a disputar a prefeitura de Baixo Guandu? Olha, a gente fez um mandato que saiu com uma aprovação de mais de 82%, entre ótimo e bom, né? Como eu te falei, a gente melhorou a cidade. Ela ficou melhor para se viver, mais bonita. A gente levou o desenvolvimento, contribuiu, na verdade, né? Porque é um trabalho a várias mãos. Muita gente tem essa preocupação. Mas a eleição mais importante sempre é a próxima. Uhum. Então a próxima é imediata, né? Como essa agora são as eleições gerais. Então eu quero disputar as eleições para deputado estadual. Espero que tudo dê certo. Para a gente fazer também a renovação da política através da Assembleia, porque a gente acredita que está precisando, entendeu? Depois são outros 500, né? Muita coisa pela frente. Vamos primeiro pensar nessas eleições. Uhum. Mas você não pretende se afastar da política local de Baixo Guandu, não? Não, independente jamais. Se você dispute ou não, se deve apoiar nomes. Baixo Guandu é o lugar que eu mais amo, né? É a minha cidade. Eu tenho muito orgulho de ter sido prefeito, de ter contribuído para melhorá-la, mas a gente vai... Eu vou participar sempre, porque afinal lá está o meu reduto, né? O meu maior reduto. Né? Uhum. Depois que eu vencer a eleição, se tudo der certo e tal... Aí tudo fica diferente, mas tenho muito carinho por Baixo Guandu, pelas pessoas que moram lá, muitos familiares estão lá, então é lá que eu vou buscar energia para poder fazer política sempre.
Neto, tá um burburinho aí no mercado político que o governador e algumas lideranças do PSB têm conversado individualmente com algumas lideranças de diversos partidos e está costurando os apoios já alinhando com as eleições de 2024, as eleições municipais. Isso procede? Tem isso? Foi feito algum tipo de conversa com você nesse sentido? É muito complicado isso, Fabiana, porque, como eu te falei, a eleição mais importante é sempre a próxima. Não existe essa de você tentar vislumbrar um cenário para daqui a 4 anos, a 2, né, no caso, 2024, daqui a 2 anos e pouco. O que está em jogo agora são os interesses dos capixabas na composição da Assembleia do Governo do Estado, do Senado, né, da vice, dos suplentes, e no plano nacional, deputado federal, senador e presidente. Depois que tiver essa composição feita, aí nós vamos ver lá adiante, que seriam as eleições municipais. Mas tem muita água para rolar, ainda mais no Brasil, que o cara se elege para um partido e depois muda no meio e tal. Tem essa coisa de janela partidária. Isso não dá certo, nunca deu. Uhum. Então não está tendo essa discussão ainda sobre a eleição municipal em 2024? Se tiver, quem está fazendo, a meu ver, é muito amador, muito inocente. Porque, vamos lá, se você vai disputar o governo do estado, Fabiana, e eu sou um prefeito de um município que estou no primeiro mandato, quero me reeleger. O que eu pedi ao candidato, a candidata a governadora Fabiana, ela vai dizer, para daqui lá em 24, pode contar isso aqui. Não tem sentido, entendeu? O que vai haver é uma correlação de forças, né? Cada partido vai eleger o seu representante, né? No final da eleição a gente vai ver quantas prefeituras tem o partido A, o partido B, o partido C. Mas, como eu te disse, isso é muito volátil, né? No Brasil é um negócio esquisito. Então, não tem sentido falar de 2024 agora. Entendi. Hoje o PCdoB, independente desse nome que tem, que é o secretário de saúde, não tem outros nomes no governo. A gente tem principalmente o Nésio, né, que é o secretário de saúde. E, assim, acho que o Nésio ajudou muito o Casagrande no governo. Acho que a presença dele e a atuação dele, a expertise dele, contribuiu muito com o governo e com os capixabas, né? Porque, afinal, a gente conseguiu passar pela pandemia e não teve, assim, tantos problemas como outros estados tiveram. A gente fez aqui o certo, em vez de fazer hospital de campanha, por exemplo, investiu na rede, né? Investiu na rede física, comprando equipamentos, etc. e tal. Então, foi muito importante. Mas mais nomes não tem? Não, no primeiro escalão do governo temos o Nésio, e assim, de importância, não. Tá. Neto, você fez parte da gestão do Sérgio Vidigal, né? Você foi coordenador de governo. Por que você saiu? Houve algum desentendimento? Não, pelo contrário, eu fiquei 1 ano, né? Venci a minha temporada lá, conforme combinado. Eu fiquei 8 anos na prefeitura e eu recebi 2 convites depois que eu saí. Eu fui convidado para fazer parte do... Olha que curioso, hein? Um comunista saiu da prefeitura e foi convidado para fazer parte do Conselho de Tecnologia da FINDES, né, da Federação das Indústrias. E, ao mesmo tempo, eu também fui convidado pelo Vidigal para ser secretário de governo dele. E aceitei. Mas como o CONECT, né, que é esse Conselho de Economia, de Tecnologia da FINDES, ele não pode ter vinculação política, então, ao eu assumir o cargo de secretário de governo da Serra, eu não pude assumir o CONECT, com quem eu tenho muito boa relação lá, né? Não só com o CONECT, mas com vários empresários da FINDES, etc. e tal. E aí venci meu prazo lá, de 1 ano, e aí eu tive que me afastar para poder disputar a eleição agora nesse ano e preparar o partido, porque afinal eu também sou presidente e tenho que cuidar das candidaturas todas, né? Não só da minha. Como que o senhor está vendo essa eleição presidencial de outubro? Há um clima de bastante apreensão, né, no ar com relação à polarização, de repente uma não aceitação de resultados. O senhor acha que pode escambar para algo não pacífico? Como que o senhor Acho que não. Acho que o povo brasileiro é um povo pacato, um povo trabalhador, um povo de paz, né? O que nós vivemos no Brasil é essa dificuldade, por exemplo. Nós tivemos um golpe em 2016, né? Não tinha motivo para afastar a Dilma. A meu ver, foi um golpe misógino, né? Onde se juntaram a elite do Brasil, a elite financeira, né? Latifúndio, indústria, setores de imprensa também, é bom frisar, que compraram a fraude que foi orquestrada pelo Moro, Dallagnol, etc. Então, a apreensão que eu tenho não é em relação à população.
Acho que isso é tranquilo. A população vai eleger o presidente Lula, não tenho dúvida disso, e vai depois apoiá-lo para garantir as mudanças. Então não tem caminho para o retrocesso. O que nós temos que prestar atenção é com a composição dos cargos de importância do Brasil. Como é que essa gente atua? Porque nós vimos tirar uma presidente eleita sem nenhum crime, a gente viu depois prender o candidato que estava em primeiro nas pesquisas sem motivo, porque foi provado que tudo aquilo era falso, era fraude, era uma coisa criminosa. Então esse Brasil ainda existe. Esse Brasil está lá no Supremo, está lá no TRF4, você entendeu? Esse é o Brasil que me preocupa. Em relação à população, nada de nada. Bom, a gente está chegando ao final, passou rápido, mas eu gostaria de deixar esse momento para você se despedir aí daqueles que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade, Fabiana, a todos os ouvintes. Espero ter contribuído aí para esclarecer um pouquinho mais sobre o nosso cenário político eleitoral. E me coloco à disposição sempre que for necessário. Um grande abraço. Obrigada, Neto Barros. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um De Olho no Poder, um programa exclusivo aqui no Espírito Santo para tratar da política capixaba. Toda quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui. E se você perdeu algum dos programas anteriores, todos estão disponíveis no portal do Folha Vitória. Um abraço e até a próxima.